Bom dia, meus irmãos. É uma alegria podermos cultuar o Senhor e agora aprendendo um pouco mais da sua palavra. Nós vamos estudar nessa manhã a lição de número 11 da nossa revista, né? Nós estamos usando essa revista na sala de catecúmenos, um livro do reverendo Leandro Lima, O que é ser um cristão, o manual do discipulado, né? Então esse é o livro que o reverendo Leandro escreveu há uns tempos atrás. Nós estamos estudando ele na nossa sala de catecúmenos e vamos estudar hoje a lição de número 11. Então, você que pertence ao catecúmenos e já sabe a lição que é, você que está nos assistindo aí, acompanhe conosco e deixe a sua pergunta aí no chat que a gente entre em contato e responde a você. Bom, vamos orar? Senhor, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus. Louvado seja sempre o teu nome, Senhor, que nos abençoe, Senhor, que nos ampara, que nos ajuda nos momentos difíceis de nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua proteção sobre nós. Pedimos o teu direcionamento em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, a lição de hoje vai falar sobre os falsos profetas, né? Sobre os falsos profetas, e o nosso texto base aí é Mateus capítulo 7. Então, como introdução, né, a nossa revista, o nosso comentarista, reverendo Leandro, ele coloca que muitos pregadores têm oferecido aí uma esperança falsa para os pecadores. Então, muitos pregadores nos dias de hoje, isso não só nos dias de hoje, mas isso já é uma decorrente nos últimos anos, eles oferecem falsas esperanças aos pecadores, às pessoas que chegam nesses locais. Pois eles fazem as pessoas pensarem que serão salvas, apesar de continuarem rebeldes contra Deus, né? Então, muitas pessoas, né, ou até, como diz a revista, grandes multidões, têm sido atraídas por muitas igrejas em busca de milagres e de soluções urgentes, aquela coisa... a gente brinca, né, que é o miojo gospel, né? Aquela coisa rápida que resolve o problema. Então, muitas pessoas têm procurado esse tipo de igreja. E nós temos visto aí que essas igrejas, nos dias de hoje, são lotadas, são abarrotadas, né? É gente que vai de um extremo de São Paulo ao outro atrás desses profetas. Por quê? Porque eles têm a solução rápida. Eles têm o pronto atendimento, né? Poderíamos assim dizer. E cada vez mais esse tipo de igreja é procurada por causa desses falsos profetas. Quando a gente liga a televisão, dá para você escolher qual o cardápio. O cardápio é grande, né? Então você pode escolher qual tipo de solução que você quer, que sempre tem ali um falso profeta anunciando. Mas há perigos quanto a isso, né? A nossa revista aqui, ela coloca que há pelo menos 3 grandes perigos espirituais que todo novo convertido precisa ter conhecimento referente a esses falsos profetas. O primeiro grande perigo é o de ser enganado por esses falsos mestres e por seus falsos ensinos. Então, você que está nos assistindo, você que é um novo convertido, assim como os irmãos da nossa sala de catecúmenos, você tem que tomar um grande cuidado, e o grande perigo que você está correndo é de ser enganado por esses falsos profetas e por seus falsos ensinos. O segundo grande perigo que todo novo convertido sofre quanto a esses falsos profetas e seus falsos ensinos é o de negligenciar o papel da aprovação, né? A aprovação, ela tem um papel importantíssimo na vida do cristão. Tem um papel importantíssimo. E essas igrejas, o que elas oferecem? Que você não pode passar por provação, que você não pode sofrer, porque você é cabeça, você não é cauda, Deus te colocou por cima e não por baixo, que você é filho do rei, que você veio para comer o melhor dessa terra, que você não pode ser empregado, você tem que ser patrão, né? Que você não pode ser alguém que vive com R$2 na carteira, mas você tem que viver sempre com quinhentão e sempre com um cartão ilimitado aí, né? E o cheque especial é ilimitado também. Então, são promessas que essas pessoas colocam, esses falsos mestres colocam, então eles negligenciam o papel da aprovação. A aprovação, ela tem um papel importante, e muitas vezes o papel da aprovação é pedagógico, é para nos ensinar,
é para nos aproximar de Deus e nós não podemos tirar isso. E o terceiro grande perigo que todo novo convertido sofre ou pode sofrer por esses falsos profetas é a fascinação pelo dinheiro. Fascinação pelo dinheiro. E o dinheiro, a partir do momento que for fascinado pelo dinheiro, o dinheiro vai se tornar um ídolo. E esse ídolo vai tomar o lugar de Deus. Então, são três grandes perigos que todo novo convertido sofre ou corre, né? Ou corre perigo de ser enganado por esses falsos mestres, tá? Esses falsos profetas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, o nosso texto, né? Podemos chamar de texto áureo aí, ou texto central do capítulo 7, está no versículo 15. Tá? Nós vamos ler esse capítulo 7, vários versículos, mas está no capítulo 15. Olha o versículo 15, olha o que diz o versículo 15 do nosso texto de Mateus 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Né? Trazendo esse texto para os dias de hoje, ou contemporaneizando esse texto, né? Nós temos que tomar cuidado com os falsos mestres. Por quê? Porque eles se vestem de vestes de piedade, né? Eles falam como profetas de Deus, se vestem como profetas de Deus, mas por dentro deles há uma ação diabólica e maligna. Uma ação que distanciará as pessoas que estão ouvindo-os de Deus e não aproximando-os de Deus. Os falsos mestres, com sua voz sutil, com o seu linguajar, né, gostoso de ouvir, vão enganar as pessoas, afastando-as de Deus, né? E eles têm esse dom, né, de se passar por um profeta de Deus, na sua suavidade da sua voz, na elegância com que falam, né? Quem os ouve diz, é um profeta de Deus. Mas nós vamos ver que não, são lobos devoradores. Tá? Bom, nós devemos conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Somente se conhecer a palavra e praticar a palavra, não um minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas todos os dias. Fazendo isso, né, praticando a palavra, e conhecendo a palavra e praticando todos os dias da nossa vida, nós vamos estar aptos a identificar uma falsa doutrina, bem como um falso profeta. Então, como é que nós definimos, como é que nós discernimos um falso profeta do verdadeiro? Pela palavra. Tá? Não há outro meio, é pela palavra. É a palavra que denuncia o falso do verdadeiro. É a palavra que denuncia e que faz nos identificar quem é que está profetizando da parte de Deus e quem é que não está profetizando da parte de Deus. Bom, então nós vamos aqui, o nosso objetivo nessa aula é definir então o termo, né, profeta e profecia, explicar então como se julgam os profetas e as profecias e apontar os falsos ensinos. Bom, então nós temos, vou mesclar um pouquinho com a nossa revista, nós temos então aí conceito, né, de profeta. Quem era o profeta, né? Qual era o papel do profeta no Antigo Testamento? A nome de quem o profeta era enviado? Ele auto se enviava ou ele era enviado por uma determinação de Deus para devidos fins? E a profecia? Qual era o teor da profecia? Qual era o objetivo da profecia? Com isso, nós vamos ver, então, um pouquinho da falsa profecia, falando um pouquinho do caminho estreito, né? Falando um pouquinho do papel da aprovação, que é muito importante para nós, né? E um pouquinho da prosperidade do cristão, que nada tem a ver com o que é oferecido pelos falsos profetas, que são os seus falsos ensinos. Bom, a profecia. A profecia, ela é uma declaração da mente e do conselho de Deus. Então, o que é a profecia? A profecia não pode ser algo do coração do profeta. Não pode ser algo que o profeta viu e identificou ser útil para aquela comunidade, ou para aquela tribo, ou para aquele povo. Não pode ser algo fruto da imaginação do profeta. Tá? A profecia, ela é uma declaração
da mente e do conselho de Deus. No Antigo Testamento funcionava assim. Deus declarava aquilo que estava no seu coração, na sua mente, os seus decretos, para que o profeta fosse até a tribo, até as pessoas de forma individual e declarasse aquilo que o Senhor disse. Por isso que o profeta, sempre quando ia profetizar, ele dizia: assim diz o Senhor. Nunca o profeta diz: eis que vos digo, ou falava algo fora daquilo que Deus tinha dito para ele. Como era Deus que tinha dito para ele, era uma declaração de Deus, o profeta iniciava dizendo: assim diz o Senhor. Tá? Porque é algo declarado de Deus, é um conselho de Deus, é algo declarado do coração do Senhor. Então, isso, nós vamos ler agora o nosso texto de Mateus capítulo 7. Vamos lá, abram a Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Vamos ler dos versículos 13 ao versículo 23, para a gente ter uma ideia do que Jesus está falando, né? Qual todo o contexto desse texto que nós já lemos no versículo 15. Diz assim o texto: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Tá? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Esse é o texto que Jesus, então, narra, falando aí sobre as duas entradas e também falando, os dois caminhos, no caso, e falando sobre os falsos profetas. Bom, sempre houve no meio do povo de Deus impostores. Desde o começo, tá, da história da narrativa bíblica até o fim, sempre houve impostores no meio do povo de Deus, e esses impostores sempre disseram falar no nome de Deus, porém suas mensagens sempre foram falsas, tá? Falavam falsamente em nome de Deus. O que é isso que induz? Que aquilo que Deus nunca falou, tá? Esses homens, se dizendo enviados de Deus, falaram em nome de Deus, conduzindo o povo de Deus ao erro, conduzindo o povo de Deus ao engano. Então, sempre houve, não é algo novo, claro que sempre, ao passo que a história vai avançando, eles vão aumentando também o número de falsos profetas, eles vão se aperfeiçoando na sua mentira, na sua falsidade, mas sempre houve, não é algo novo, tá? Sempre houve na história de Deus pessoas que se diziam falar no nome de Deus, mas eram impostores. Tá? Não é um assunto atual, né? Aliás, esse assunto ele é muito atual, que nós estamos vivendo hoje, com proporções um pouco diferentes, claro, talvez maior, tá? Mas é um assunto muito atual, como foi também nos tempos de Jeremias. Você lê lá os textos de Jeremias 14, tá? Ou 23 ou 28, você vai ver que lá tinham os seus falsos profetas também, tá? Como também no tempo dos apóstolos, né? Atos 13, Atos 20, 2 Pedro 2, 1 e 1 João 4 também narram isso, tá? O que nós vemos nisso? Que o Senhor sempre usou da sua misericórdia, sempre levantando homens e mulheres aptos, preparados, tá?
homens que puderam confrontar esses falsos profetas, tá? Diante das suas profecias falsas. Deus sempre levantou a sua igreja como o estandarte da justiça para combater os falsos profetas, combater os falsos mestres, tá? Muito diferente do que se propõe hoje, né? Quando você vai denunciar um falso profeta, sempre vem alguém dizendo: não julgue, né? Está pregando o evangelho, né? Está lá, está falando errado, mas está pregando o evangelho. Não é bem assim. Nós, a Igreja de Cristo, fomos convocadas também para combater o falso mestre e o falso ensino. Tá? Deixar o falso profeta anunciar a sua profecia maligna, destruidora, sem nos opor, é omissão. E omissão também incute em pecado. Tá? Não combater alguém que está dizendo que está falando em nome de Cristo e conduzindo pessoas ao erro é também corroborar com aquilo. É ser omisso, no mínimo, ser omisso com aquilo que aquele falso profeta está falando. Portanto, nós temos que combater. Nós não podemos ficar de braços cruzados quando alguém anuncia que Jesus Cristo não é 100% Deus, 100% homem. Ou que Jesus Cristo não é Deus. Tá? Ou que Jesus Cristo não voltará. Nós não podemos ficar de braços cruzados contra isso. Nós temos que marcar presença e dizer: não, a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará. A Bíblia diz que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. A Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus. Nós temos que combater esses falsos profetas. Então, na Bíblia, o termo profeta, muito diferente do que se propõe hoje, né? O termo profeta, ele apontava para aquele que era chamado por Deus para transmitir uma mensagem divina ao povo. Tá? Então, quem era o profeta no Antigo Testamento? O profeta era aquele homem separado por Deus, tá? E enviado por Deus para transmitir uma mensagem ao povo. Portanto, toda vez que aquele homem chegava numa determinada tribo ou num determinado local, causava um tremor, causava uma expectativa entre a comunidade, porque sabiam-se que aquele homem era um enviado de Deus, era alguém separado, chamado por Deus para ser profeta. Tá? Então, quando ele vinha com uma mensagem de Deus. Né? Nós temos o caso do profeta Elias, que sempre quando chegava em um determinado local, ou o profeta Eliseu, as pessoas sabiam que aqueles homens eram homens enviados por Deus, portanto, tinham a mensagem de Deus. Né? E sempre perguntava: a sua vinda de paz? A mensagem de paz? Porque já causava uma expectativa. Né? Em outras palavras, os autênticos profetas são porta-vozes de Deus. Seria o próprio Deus, o próprio Senhor, que os chama de seus profetas. Tá? E o Senhor diz isso lá, Salmos 105, Jeremias 7, chama os meus profetas. Né? Então, o Senhor chamou eles especificamente para isso, para que eles fossem alguém que transmitisse a palavra de Deus, aquilo que Deus queria falar com o povo, com os reis, com os sacerdotes ou com alguma pessoa específica, tá? Muito diferente de hoje, que hoje o profeta ele é um ser totalmente místico, alguém com uma força espiritual imensa, poderosa, que ele pode fazer tudo, né? Não era esse o tipo de profeta que nós tínhamos no Antigo Testamento, na Bíblia, né? O profeta era alguém usado por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus. O profeta não se ungia lá no Monte Moriá. O profeta não era aquele que subia no Monte Horebe e ficava lá 40 dias e descia dizendo: agora eu sou profeta. Não, o profeta era alguém chamado por Deus. E esse profeta chamado por Deus, ele tinha também algumas coisas que ele precisava fazer, que ele precisava se esmerar. Uma delas, ele tinha que conhecer a palavra, tinha que conhecer a lei do Senhor. Para isso, tinha as escolas de profetas, onde os profetas se reuniam, né, para aprender as escrituras e para ter uma vida de piedade. E dentre esses, o Senhor chamava alguns específicos para anunciar aquilo que o Senhor queria falar ao povo. Bom, o conceito da profecia, qual que era o conceito, né?
do profeta, melhor dizendo. Sua responsabilidade era de grande peso, né? O profeta tinha uma responsabilidade imensa sobre ele, né? Porque uma vez que eles, na verdade, são homens de Deus, conforme está dito várias vezes nas Escrituras, né? Reis fala isso e outros textos, pelo menos 11 vezes no livro de Reis. Estes servos de Deus transmitiam a vontade de Deus e os seus desígnios, além de desvendar o futuro segundo a inspiração do Espírito Santo. Então, olha a responsabilidade que esses homens tinham. Eles iam falar com autoridades, iam falar com nações, anunciar a vontade de Deus. Era uma responsabilidade muito grande, né? E em muitos casos também iam revelar o quê? O futuro, aquilo que iria acontecer. Tudo isso por iluminação do Espírito Santo. Então, eles tinham uma responsabilidade muito grande. Já pensou você, né, no caso do profeta do Antigo Testamento, ir até o presidente da República e dizer: presidente, assim diz o Senhor, né? Se o senhor não fizer isso, não se voltar ao Senhor, Deus tirará você do cargo. Responsabilidade, né? Claro que hoje não teria problema nenhum, que o presidente, o máximo que ia fazer é fechar os ouvidos. No Antigo Testamento, o rei, né, não gostando da profecia, ele poderia mandar matar o profeta, como Jezabel perseguiu o profeta Elias, né? Como outros profetas foram presos, Jeremias e tantos outros sofreram sanções das autoridades pelas profecias que anunciavam daquilo que era a vontade de Deus. Então, era uma responsabilidade muito grande para o profeta, né? Mateus 7,15 diz que o profeta, diz que a própria palavra de Deus nos orienta que devemos tomar cuidado, devemos ficar com os olhos bem abertos quanto aos falsos profetas. A profecia, ela tinha um papel no Antigo Testamento, né, de ser, tanto no Antigo quanto no Novo, melhor dizendo, primeiramente declarativa e depois preditiva. Ela declara a vontade de Deus, mas ela também pode anunciar aquilo que vai acontecer. A profecia preditiva revela-nos o plano divino em relação à igreja, em relação ao povo judeu, né, sobre a chegada do reino de Deus. Então, a profecia no Antigo Testamento, ela poderia ser Deus declarando uma sentença agora, real, já, que iria acontecer e de fato aconteceu, como algo que iria ainda acontecer, preditiva, no caso. Tá? Bom, Jesus, então, ele, nesse texto de capítulo 7 de Mateus, voltando um pouquinho para a nossa revista, ele diz que o caminho é estreito. Tá? Então, no final do Sermão do Monte, Jesus então procura alertar os discípulos contra os perigos, tá? Contra os perigos de envolver aspectos da falsa religião e aspectos da realidade. Jesus, então, sempre esteve preocupado em alertar os seus discípulos a respeito do erro. Jesus sabia que neste mundo nunca o verdadeiro estaria completamente livre do falso. Tá? Isso diz a nossa revista. Jesus sabia disso. Sabia que onde estiver o verdadeiro, vai estar o falso. Aonde estiver sendo anunciada a verdade, vai estar sendo anunciado a mentira. Jesus sabia que sempre onde estiver um justo, terá também um injusto, sempre em oposição. Em primeiro lugar, Jesus diz que o caminho que conduz à vida eterna é apertado, e são poucos os que por ele tramitam ou por ele andam. Né? Por isso que ele diz no versículo 14, aí, entrai pela porta, né? Pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Então, a primeira coisa que Jesus diz é que o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho anunciado por Jesus é um caminho estreito. Notem que esse sermão de Jesus, ele não é conectado com essas igrejas, com esses falsos profetas de hoje. O que eles anunciam? Um caminho largo, um caminho espaçoso, um caminho cheio de bênção, um caminho próspero, muito diferente do que Jesus está dizendo aqui, muito diferente do que Jesus está anunciando no Mateus 7. Um caminho apertado, um caminho estreito, em que poucos aderem a este caminho. Então,
primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é que os falsos profetas anunciarão um caminho diferente daquele proposto por Jesus. O caminho do falso profeta, ele vai em oposição ao caminho que Jesus Cristo anuncia. O caminho que Jesus Cristo anuncia é um caminho, esse caminho que é apertado, que é estreito, é um caminho em que vai estar em oposição ao caminho oferecido pelos falsos mestres, que é um caminho largo e um caminho de muitas bênçãos. Tá? Bom, o segundo ponto que Jesus anuncia, né, é que este caminho, né, que é oferecido pela falsa profecia, tá? A falsa profecia, ela tem uma qualidade, ela tem um propósito: desviar o novo convertido, desviar as pessoas da verdade da vida, ou das coisas que vão acontecer na nossa vida. Exemplo, a falsa profecia, ela anuncia que você não pode ficar doente, que você não pode passar por privações financeiras, que você não pode passar por crises existenciais, né? E no nosso tópico 2, o comentarista, ele coloca aqui que a provação, ela tem um papel importantíssimo na nossa vida, e que o falso profeta, né, ou as falsas profecias, elas tendem a tirar da vida do cristão. Olha o que diz aí na revista. Nos acompanha, você que tem a revista. Nos dias de hoje, muitos crentes acreditam numa espécie de triunfalismo cristão. Pensam que um fiel não possa passar por dificuldades, que não pode ter problema financeiro ou ficar doente. Em geral, esses problemas são atribuídos a quem? Ao diabo. Então, toda vez que alguém fica doente, toda vez que alguém passa por uma necessidade, toda vez que alguém passa por uma crise, o que a pessoa diz? O diabo se levantou contra mim. O diabo está colocando provação sobre a minha vida. Eu estou passando um perrengue danado, porque o diabo estou numa luta travada com o diabo. E aí você vê muitas canções desse tipo de igreja, de batalhas espirituais, em que o diabo parece alguém, né, um pugilista daqueles muito forte, né, que está lá no ringue vencendo, te batendo bastante, e você está quase não aguentando mais ficar em pé, porque as forças malignas estão em oposição a você. É claro que, no certo sentido, a gente sabe que as forças malignas estão em oposição contra Deus e contra a sua igreja. Mas o que esses falsos profetas anunciam é que nós não podemos passar por provações. Muito diferente do que Jesus disse. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Ou seja, nós passaríamos por aflições, por provações, né? Mas Jesus Cristo venceu o mundo por nós. Então, nenhuma provação, nenhuma dificuldade que nós passarmos nos afastará de Deus, nos distanciará do caminho da verdade, né? Os falsos profetas anunciam um caminho diferente, um caminho que não tem provação, um caminho totalmente distinto. Nós vemos já nesses dias que nós estamos vivendo dessa crise de saúde universal, dessa pandemia, muitos profetas anunciando aí o quê? Cura por uma água ungida, né? Cura através de uma semente de feijão, cura se você depositar um determinado valor, um valor que é o valor, como é que eles colocam? É o desafio, né? O grande desafio da sua vida, né? Você vai vencer este mal, este vírus, né? Desafiando, né, o Senhor, mostrando a sua fidelidade para com Deus, dando uma quantia que possa lhe curar. Porque a ideia é assim: se você for ficar doente, você vai gastar muito dinheiro com médico e com medicação. Então, esse dinheiro que você ia gastar com médico e com medicação, você vai reverter isso para Deus. Você vai dar isso, o que você ia dar para o diabo, você vai dar para Deus. Olha a loucura desses falsos profetas, né? Olha como a perspicácia deles, né?
como eles são sagazes no seu anúncio pérfido e maligno. Jesus está dizendo que as provações, nós iremos passar por elas. Ignorar, as provações é ignorar o aspecto pedagógico de Deus para a nossa vida. É negar isso, é tirar isso da nossa vida. Essa teologia não é a teologia bíblica. Não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Uma outra coisa aqui que essa forma de pensar ignora é que o próprio Deus pode enviar provações para nos amadurecer. As provações, elas têm um aspecto também de nos trazer o quê? Maturidade, tá? Nos ajudar a enxergar a vida diferente e nos aproximar de Deus. E a própria Bíblia claramente demonstra que Deus permite que venham tribulações sobre a vida dos crentes a fim de nos purificar, Pedro é quem diz isso, Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 e 7, dizendo que nós devemos ficar alegres, porque embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em glória, e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo que as provações, devem nos alegrar, devem nos fazer entender que nós somos privilegiados, por isso, Nós devemos alegrar porque é Deus nos provando para nos trazer maturidade, Bom, dando uma adiantada aqui, Bom, o que esses falsos profetas ensinam? Ensinam falsos ensinos, redundante, mas óbvio, Os falsos profetas anunciam falsos ensinos, até porque se eles são falsos profetas, não podem ter ensinos verdadeiros, tem que ter ensinos falsos. E uma das características dos falsos mestres é ensinar o que as pessoas querem ouvir, ou independentemente se elas estão erradas ou não. E você que está me vendo, está me ouvindo, você sabe disso. Se você colocar aí dar um Google aí ou jogar no YouTube, o que você quer ouvir? Se você quer ouvir sobre prosperidade financeira, tem um monte de profeta anunciando prosperidade. Se você quiser ouvir sobre bênção, tem um monte aí para você ouvir. Se você quiser colocar falso profeta que seja contra o governo do país, tem um monte por aí também. Se você quiser um ensino que fale que você possa cometer alguns delitos, alguns deslizes, ou sustentar algum vício seu, está cheio de falso profeta dizendo que pode fazer aquilo outro, não tem problema nenhum, porque a Bíblia não condena, Então está cheio. O que você quiser ouvir, tem sempre um falso profeta para anunciar para você. Não há nada do que você queira ouvir que não tenha alguém anunciando, Então o falso profeta ele tem os seus falsos ensinos, que ensinam para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, independente se elas estão certas ou erradas, ou que Deus não haja de acordo com aquilo que elas queiram, Então vão sempre colocar um tipo de mensagem que parece ser de Deus, E até parece que é Deus quem está enviando essa resposta para a pessoa, mas são respostas baseadas na carnalidade daquela pessoa, E os falsos profetas usam isso para distanciar essas pessoas da verdade de Deus, O povo não se satisfaz com o que o Senhor garante aos seus filhos. Está lá, Mateus diz isso, Provérbios 30 também diz isso. Mas deseja o quê? Riquezas, que muitas vezes são vistas como bênçãos divinas. Os falsos profetas anunciam aquilo que o povo quer se satisfazer, porque o povo nunca está satisfeito somente com o que o Senhor dá, mas o povo quer sempre mais, quer sempre se satisfazer, quer sempre ter algo mais do que aquilo que ele poderia ter. E é isso que o nosso tópico 3 da revista diz, falando sobre a prosperidade do cristão, olhando para o nosso Senhor Jesus, nascido numa manjedoura, que não se apegou aos bens materiais, que teve uma vida simples, que
teve uma vida que glorificou a Deus na sua simplicidade, um homem de carpintaria, um homem de uma família simples, de uma família humilde, né? Um homem que desde o seu nascimento até a sua morte mostrou simplicidade de vida, mas mostrou grandes valores e cumpriu sempre a vontade de Deus. Esse é o perfil de Jesus Cristo, né? O nosso Senhor Jesus, o exemplo para nós. Então, qual é a prosperidade que o cristão deve buscar? A prosperidade que o cristão deve buscar é aquela que Deus quer para nós. Irmãos, diferente do que os falsos profetas anunciam, não dá para todo mundo ser patrão. Não dá para todo mundo ser rico. Não dá para todo mundo ser cabeça ou estar por cima. Isso é contra o círculo normal da vida. O círculo normal da vida é que alguns serão patrões, e outros serão empregados. Não há possibilidade de todo mundo ser patrão, faltaria empregado. Tá? Então, o ciclo da vida é isso, normal. Tá? Claro que haverá um dia em que todas as coisas serão colocadas no eixo. Enquanto este eixo está desregulado, nós temos que encarar as realidades deste mundo. Tá? Sempre glorificando a Deus. Por quê? Porque a nossa prosperidade não está correlacionada ou não depende de finanças, né? Ou de uma conta bancária cheia de dinheiro ou de privilégios nesse mundo. Tá? Mas a nossa prosperidade é sempre fazer a vontade de Deus. É isso que diz o escritor do Provérbios. Senhor, não me dê a pobreza para que eu não blasfeme de ti, e nem a riqueza para que eu não, me ensoberbecendo por ela, me afaste, me esqueça do Senhor. Me dê o quê? Me dê aquilo que eu preciso diariamente. Deveria ser essa a nossa oração. Senhor, me dê diariamente aquilo que eu preciso. Eu não preciso de ter uma conta com bilhões de dinheiro lá. Eu não vou viver tanto para gastar aquilo. Eu não preciso ter 3 carros na garagem, porque eu só sou um, eu só consigo dirigir um por vez. Eu não preciso de ter 2 guarda-roupas lotados de roupa de marca. Por quê? Porque eu sou um, não consigo usar tudo aquilo, provavelmente não vou usar tudo aquilo na vida. Eu não preciso ter muito mais daquilo que eu realmente preciso, porque certamente muitas coisas eu não vou usar. Deveria ser esse o nosso coração, devia buscar a prosperidade bíblica, que é o sustento diário, né? A oração de Jesus, que Jesus ensinou, foi essa: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o sustento diário nos dai hoje. Aquilo que nós precisamos hoje, nos dê, Senhor. A Bíblia nos adverte contra essa busca insensata pelos bens e contra os que encorajam mediante os seus ensinos. Paulo diz isso em Timóteo, né? Capítulo 6, né? Diz isso nos versículos 17, Salmos 62 também diz isso, né? Que a busca por uma vida de prosperidade, conforme os falsos profetas anunciam hoje, é uma agressão, é uma agressão aos ensinamentos bíblicos. É um afastamento da verdade do Evangelho a seguir os falsos ensinos dos falsos profetas. Hoje, muitos falsos profetas tentam afastar a igreja do seu alvo, né? E esse alvo descrito nas Escrituras. E fazem isso mediante uma pregação, um evangelho muito fácil, sem renúncia, sem compromisso e sem santidade. O que esses falsos profetas oferecem hoje é um evangelho fácil, é um evangelho que não tem renúncia, não tem abandono de más atitudes, daquilo que se fez numa vida passada. Não há um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. E nem há uma vida de separação, uma vida de santidade. É um evangelho, venha como está, fique como está e permaneça como está. É um evangelho em que foca a pessoa a viver esta vida. E Jesus disse, Paulo disse, nós buscarmos somente as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo sabia disso.
que a nossa vida não está focada aqui. E o falso profeta, ele anuncia as coisas para esta vida, né? Seja próspero, busque, seja um patrão, né? Venha cá, faça o seu desafio para que você tenha um carro importado, né? Esse dia eu estava vendo mentaliza o carro que você quer, mas por favor, irmão, não vai mentalizar carro popular. Não, eu não aceito que você mentalize aí um carro com menos de 30 mil reais, né? Mentaliza aí coisa boa, mentaliza aí carro de 100 mil reais para cima, por favor, dizia esse líder, né? Porque você é filho do rei, você é filho de Deus, e filho de Deus tem que ter o melhor. Por que o ímpio pode ter uma Porsche? Por que o ímpio pode andar de Mercedes e você tem que mentalizar aí um carro popular? Por favor, irmão. Os falsos profetas nos fazem viver uma vida que não é a nossa. A nossa vida, Cristo não nos chamou para isso. Tá? Não que isso seja pecado, problema nenhum, se Deus nos der, amém. Mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é a glória de Deus. É renunciar tudo aquilo que nos afastava do Senhor. É se comprometer com a verdade do Evangelho, ainda que nós soframos por isso. É nós sermos santos diante de Deus. O Evangelho que apregou apenas o apego aos bens materiais, assim como um marketing empresarial, tal Evangelho emprega a mídia, né? Um audiovisual com o objetivo de manipular as pessoas. E esse quadro, né, tem bastante nos dias de hoje, né? O drive-thru de oração, né? Como se isso resolvesse a vida das pessoas, né? Vem aqui, receba uma oração, né? Fica aí no seu carro, passa aqui, vou estender a mão e você está abençoado e você deixa lá o seu dízimo, deixa lá a sua oferta de sacrifício, né? Tirando da pessoa, né, as suas responsabilidades, o seu comprometimento diário, que é orar. O nosso comprometimento com Cristo nos leva para a oração individual, para a leitura das Escrituras, o estudo da palavra de Deus. E não nos coloca refém desses falsos profetas. Por que eu tenho que passar num drive-thru? Porque o profeta vai estar lá. Será que a oração do profeta é muito mais poderosa do que a minha oração como servo de Deus? Será que a unção daquele profeta que está ali, né, é mais importante, é mais eficaz do que o meu particular com Deus? Notem, os falsos profetas, eles escravizam aqueles que o ouvem. Porque eles mostram, olha, eu sou o cara. Eu sou aquele que tem, né, ligação direta com Deus. Eu tenho um número particular de Deus. Então, eu ouço a Deus. E sem perceber, você começa a abraçar essa ideia. Ele fala com Deus, eu não. Ele tem intimidade com Deus, eu não. Então, eu vou no falso profeta. Claro que a pessoa não vai falar que vai no falso profeta, né? Ela fala, eu vou no profeta, no homem de Deus. Eu vou lá porque ele tem, olha, ali fala com Deus, ali né? Então, se ele fala com Deus, eu vou até ele. Então, as pessoas acabam sendo reféns desses lobos devoradores. O que nós podemos concluir com isso, meus irmãos? Né? Voltando para a nossa revista. Tem um exemplo que o pastor Leandro trouxe aqui, né, de Paulo, dizendo lá em 1 Timóteo capítulo 6, né? Porém, não se deve pensar que Paulo está dizendo que é impossível ser rico, nesse texto de Timóteo 6,10, né? Claro que não é impossível um cristão ser rico. Não é nem pecado um cristão ser rico. Nós temos muitos irmãos que são ricos, são bem de vida, mas são irmãos piedosos. São pessoas que usam os seus recursos para abençoar outras pessoas, para dar a essas outras pessoas, né, dar a essas pessoas um pouco de vida melhor, dar a essas pessoas usando os seus recursos para abençoá-las, para ajudá-las nas suas necessidades. Né? Paulo está dizendo então que não é pecado isso, mas nós não devemos nos preocupar com isso, né? Porque a nossa preocupação diária deve ser a glória de Cristo, a glória do Senhor. E Paulo, inclusive, ele exorta os ricos do presente século para que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que praticam o bem, que sejam ricos de boa obra, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida cristã. Portanto, é possível ser rico e agradar a Deus. O que o falso profeta propõe? O falso profeta propõe nos seus falsos evangelhos, no seu falso evangelho, na sua falsa profecia, que você acumule tesouros na terra, que você dependa desses falsos mestres, que você os tenha como alguém que é diferente de você, alguém que tem um poder místico, né? E esse alguém é quase um anjo. É alguém que você deve tratar com uma espiritualidade muito maior do que a sua. Esses falsos profetas, eles roubam de nós, eles nos enganam e eles nos aprisionam dentro da sua falácia, tá? Então, esses perigos nós devemos ter cuidado, porque corremos perigo, principalmente o novo na fé, ele corre o perigo de ser enganado por esses falsos mestres com seus falsos ensinos. Todo ensino, meus irmãos, que não glorifica a Deus, todo ensino que afasta a pessoa da comunhão com a igreja, todo ensino em que promove a valorização de um homem, não é um ensino verdadeiro, não é um ensino da parte de Deus. O segundo grande perigo, então, é o segundo, a gente negligenciar o papel da aprovação. A aprovação, como eu disse, como diz a revista, ela tem um papel pedagógico, ela tem um papel de também nos amadurecer. Toda vez que somos provados, nós aprendemos, nós conseguimos ser maduros, né? E há um amadurecimento na vida daquele que passou por provação. E por fim, né? O falso profeta, o falso mestre, também ele faz com que os cristãos, ou aquele que está ouvindo, tenha um fascínio pelo dinheiro, se aprisiona em buscar dinheiro, tenha o evangelho como um investimento financeiro. E não é esse o papel do evangelho. O evangelho, ele vem para transformar vidas, para dar crescimento à pessoa que está ouvindo, a pessoa que está sendo alcançada pelo evangelho. Nunca de fazer com que a pessoa tenha no evangelho como um banco imobiliário, como uma ação na Bolsa de São Paulo ou na Bolsa de Nova York, como uma poupança que você coloca lá e vai dar uns juros. Não, esse não é o papel do evangelho. O papel do evangelho é transformar pessoas para que essas pessoas deem frutos e frutos dignos de arrependimento e possam assim glorificar o nome do Senhor Deus. Este é o papel do evangelho. Então, tomemos cuidado com os falsos mestres, que eles estão aí com seus falsos ensinos. Devemos estar preparados para enfrentar os perigos espirituais que surgem em nossa caminhada cristã. Nosso inimigo, o diabo, ele fará de tudo para nos enganar. Às vezes, vai usar até mesmo a nossa própria religião, até mesmo a nossa própria fé, né? Por isso, precisamos sempre lembrar que o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito, é um caminho apertado, né? É um caminho que terá muitas provações ao longo dele, tá? E essa caminhada, né, faz parte do processo do cristão. E essas provações fazem parte da caminhada, e que o amor aos bens terrenos nos afastam de Deus. Então, o caminho estreito é um caminho de provação, é um caminho apertado mesmo, nós temos que passar por ele, e todo o amor aos bens terrenos nos afastará do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Foi essa a nossa lição de hoje. Que Deus vos abençoe, que o Senhor conduza-nos para a sua vontade e que possamos estar atentos quanto aos falsos mestres, quanto aos falsos profetas, que estão cheios aí na internet, né? Nós temos aí
profetas que já negam a volta de Jesus, diz que a volta de Jesus é utópica, profetas que anunciam um partido político como o grande salvador, né? Profetas que anunciam que você tem que buscar mesmo ser rico nessa terra, né? E você deve fazer tudo para ser próspero. Profetas que anunciam dissolvimento de casamentos, porque se você não está feliz num casamento, não é da vontade de Deus, saia dessa vida e vai procurar outra para você ser feliz. A Bíblia não ensina isso, isso é falsa profecia. Falsos profetas que negam os atributos de Deus. Nós temos agora profetas que anunciam que Deus não é todo-poderoso, tá? Que Deus não conhece o futuro. Isso é gravíssimo, isso é heresia, isso é falsa profecia mesmo, tá? Então, devemos nos afastar deles. Devemos nos afastar deles. E como é que nós estaremos distante deles e vacinados contra eles? Se nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite. Amém? Vamos orar? As dúvidas que surgirem, os catecúmenos da nossa igreja postem lá no nosso grupo, tá? E você que está nos assistindo, pode deixar seus comentários aí na nossa página, que certamente nós responderemos, tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque grandes coisas tem feito em nossas vidas. Te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, e reconhecemos que Tu és, Senhor, Rei sobre nossas vidas. Que Tu és, Senhor, o nosso único Deus. E que não há outro igual a Ti. Te adoramos porque reconhecemos a Tua soberania, a Tua onisciência, a Tua onipotência. Reconhecemos a Tua soberania, vontade, a Sua soberana vontade sobre toda a nossa vida. Obrigado, Senhor, por este domingo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor irá fazer. E nos conduza, Senhor, nesse primeiro dia da semana, o dia do Senhor, para que nós possamos dedicar esse dia a Ti. Não com os nossos entretenimentos, não com a nossa vontade, não emprestando nossos olhos, Senhor, à TV ou qualquer outra coisa que nos distancie de Ti. Mas que esse dia, Senhor, a Tua igreja use-o para meditar na palavra, para orar com a família, para ver coisas que glorifiquem a Ti. Nos direciona nisso, Senhor, segura a Tua vontade, nos ajude, Senhor, contra os falsos profetas. Nos livra-nos deles, Pai, para a glória do Teu nome. Assim te louvamos e te exaltamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Ótima semana. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Abraço a todos.